Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as situações em que eu quero comparar as variâncias de duas populações. Isso parece um problema que aparece bastante. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, hoje, né, a gente vai falar de duas populações de maneira mais precisa pela primeira vez no curso. Só dar uma ajeitada na caneta aqui. A gente volta a falar quando a gente comparar as médias, né, que aparece o teste T de duas populações. Então, vamos ver aqui. A gente vai estar no contexto aqui de duas populações. Vamos falar de um jeito matemático e formal sobre duas populações. Nessa aula, a gente vai estar interessado em comparar as variâncias, né? Então, comparando, vou abreviar um pouquinho aqui, tá? As variâncias dessas duas populações. Então, vai ter uma amostra que veio de uma população, vai ter uma amostra que veio da outra população. Tá? Não tem segredo, e a gente quer fazer um teste de hipótese para saber se essas variâncias são iguais ou diferentes, se uma é maior ou igual que a outra, tá bom? No mesmo contexto de teste de hipótese que a gente já está acostumado. A única coisa que aparece uma estatística do teste que envolve uma distribuição que você não viu ainda, que é a distribuição F de Snedeker. Então aparecem umas tabelas novas aí. Então essa é a última distribuição que a gente vai ver no curso, né? A gente falou da normal padrão, apareceu depois aqui quadrado, a T, e agora aparece a última delas, que é essa distribuição F de Snedeker. Minha canetinha está com problema aqui, só um instante. Agora foi. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte problema que está lá é o exemplo das cargas, né? Esse exemplo está na. Então, é o exemplo das cargas aqui. Das cargas. Ele está. Cargas. Ele está na página 6 do slide 19. Então, esse cara é página 6 do slide 19. Tá, então a gente vai falar desse bicho aqui hoje. Vamos dar uma abridinha aqui, vamos ver o que é. É um problema simples, né? Está falando que um armazém de cargas aéreas recebe dois tipos de cargas. Existe uma desconfiança de que os pesos dos. Existe a desconfiança de que os pesos dos dois tipos de cargas não apresentem a mesma variância. Então, assim, para verificar se tal desconfiança procede, foram escolhidos aleatoriamente cargas dos dois tipos. Esse exemplo não é muito feliz num aspecto, né, que ele pegou as duas amostras do mesmo tamanho. Você vai ver aqui isso aqui dá uma impressão de que tem algum tipo de pareamento, mas não tem, tá? São duas populações diferentes. Você imagina, todas as cargas domésticas é uma das populações, e todas as cargas administrativas é a segunda população. Aí você pega uma amostra da primeira população, que seria esses valores que apareceram, você pesa elas, né? Pega a amostra e pesa, então a variável de interesse é o peso. E você faz a mesma para administrativa, mas não necessariamente você precisa pegar o mesmo número de cada uma delas, tá? E não existe nenhum pareamento, né? São cargas diferentes que vieram de populações diferentes, tá? Então é um problema de duas populações. Aí, é, fazendo aqui fazendo essas amostras, você vai ter o peso médio na primeira amostra, o peso médio na segunda amostra, variância numa e na outra. E a ideia é testar as variâncias das populações, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Então, vamos descrever formalmente aqui o problema. Então, você tem uma população 1 aqui. Tem uma população 1, que são todas as cargas domésticas. Aqui tem um pouquinho de abstração, né? Tá falando de um processo. Tem carga que ainda nem pintou ali ainda, né? Todas as cargas domésticas.
Na verdade, a ideia mais geral, quando você está falando de população, é a ideia de processo estocástico, né? Você está estimando parâmetros, entendendo parâmetros de um processo estocástico. Esse é o jeito mais geral de pensar, né? É o jeito que você vai querer pensar lá na frente. Essa gravação está rodando? Tá. Então, todas as cargas domésticas, né? Domésticas. Desculpe a letra. População 1, né? A variável de interesse nessa primeira população é o peso de uma carga doméstica, né? Peso da carga. Você vai pesar a carga. Muita coisa que você pode olhar na carga, né? O volume, você pode olhar como que ela foi embalada, se ela foi embalada assim ou assado. Nesse problema aqui, a variável que você está interessado e o modelo que você vai fazer. Então, olha só, tem aquele caveat aqui, né? Aquele alerta, que é o seguinte. Então, atenção, né? Mais um alerta para a gente não errar suposições na prova final. Nosso sonho é ler as questões de as suposições da prova final e ver que vocês acertaram tudo, né? Então, olha, isso vai ficar crítico na econometria, porque para os estimadores funcionarem lá, você tem um monte de suposições. Então, olha só, se você se você está fazendo inferência para variância, não importa se era aquela situação que você estava falando de uma variância só. Quando você está fazendo inferência para duas variâncias, de duas populações aqui, que você está estudando, você tem que supor que as variáveis dessas populações, que elas têm distribuição normal, tá? Que senão você não consegue usar os resultados dessa aula. Então, quando aparecer essa distribuição dessa aula, que é a distribuição F, você já sabe, eu tive que supor normalidade. Tive que supor que a minha variável de interesse tem distribuição normal. E aí não fala essas coisas tipo, a amostra segue uma normal, usa a terminologia de um jeito mais preciso, né? A variável de interesse tem distribuição normal. Então aqui, o modelo seria que é uma normal, com uma média que eu vou chamar de Mi1, para dizer que é da população 1, né? Só um instante. Mi1, que é da população 1. Não precisa ficar tão mal escrito assim também, né? Troquei a cor aqui sem querer. Então, Mi1 e a variância é sigma 1 ao quadrado, tá? Então você tá tendo uma amostra, vai tirar uma amostra dessa população. Essa é a população 1. A população 2, então a POP 2 aqui. A POP 2 são todas as cargas administrativas, todas. Um problema com essas canetas é que elas têm uns botões que você não pode apertar, que senão ele faz umas bobagens aqui, né? Você não consegue segurar a caneta direita. Essa caneta da HP não é das melhores. Vou comprar outra. Todas as cargas administrativas. Então é assim, como se cargas que são despachadas por empresas, né? E a outra são as cargas que são despachadas aí por pessoas físicas, né? O problema é legítimo, ele não é muito interessante, mas ele é legítimo. O mais interessante seria a gente pegar retorno, sei lá, da Petro, né? Então, da Petrobras, sei lá, e comparar com retornos da Itaú aqui, olhar os retornos de uma e de outra por um período, e aí comparar os riscos, né? A gente poderia comparar quem que tem, testar se os riscos são diferentes para esses caras. Seria mais interessante alguma coisa assim, né? Mais contemporâneo, mais atual, eu acho. Então aqui, de novo, é o peso da carga, né? A variável de interesse. Vai fazer no seu caderno, tá? Se você ficar só olhando os vídeos aqui, acho que não adianta muito. Então, peso da carga. De novo, né? Modelo para variável de interesse. Você faz um modelo para variável de interesse. Chama ela de Y nesse caso. E vai ser normal também, vai ser de uma outra população, e tem uma outra média, Mi2, e uma outra variância. Essas são variâncias populacionais, tá? Essas que você gostaria de aprender sobre elas, testar hipóteses a respeito delas. Então, a ideia é que você tem, que dessa primeira população aqui, vai ter uma amostra, a gente vai ter que usar um subíndice aqui, uma coisa chata, mas vou ter que usar por causa da anotação do slide, tá? N1, você poderia usar M e N, eu prefiro, fica mais legal. Então tem uma amostra aleatória que veio
que veio dessa população aqui. Então tem uma amostra aleatória. E você vai ter uma amostra aleatória que veio da segunda população. Então nessa aula não tem nenhum conceito novo, né? A única coisa que aparece é uma distribuição nova só. Mas os conceitos de teste de hipótese já estão estabelecidos aí. Então aqui eu tenho uma segunda amostra, e a suposição crucial nesse caso aqui é que essas duas amostras aleatórias são independentes, tá? Então, esses dois caras aqui, a gente supõe que elas são independentes. Porque elas estão vindo de populações separadas, você pode pensar assim. Se fosse pensar de um jeito mais matemático, você falaria que elas são condicionalmente independentes dados os parâmetros. Esse é o jeito mais definitivo, é o jeito definitivo de você entender esse negócio, tá? Mas o pessoal anda fugindo no meio dessas coisas há muitas décadas. Então, duas amostras aleatórias independentes. Você tem duas amostras aleatórias independentes. Isso vai ser importante para a construção da região crítica do teste, tá? Então é uma suposição que a gente está fazendo. A gente pode cobrar isso, perguntar isso para você. Cobrar é feio, né? Perguntar isso para você na prova final, por exemplo. Então nesse teste aqui a gente está supondo que as amostras aleatórias são a que veio de cada população, né? Essa aqui e essa aqui, que elas são independentes. Tá? Então essa é a nossa configuração do problema. Bom, a gente tem que fazer o percurso, né? Tem que escrever as hipóteses, tem que descobrir quem é a estatística do teste. Ao falar da estatística do teste, aparece um cara que você não viu ainda, né? Uma distribuição que você não viu ainda. Então vamos ver como é que fica nesse caso aqui. Então vamos lá. Bom, passo 1, vou formular as hipóteses, né? A hipótese nula aqui vai ser de que as variâncias são iguais. Então as cargas domésticas e a variabilidade do peso das cargas domésticas e das cargas administrativas é a mesma. Se fossem ações, né, o risco da Petro e do Itaú são os mesmos, né? Risco, lembra que é desvio padrão do retorno, é assim que o financista, o cara de finanças lá, ele mede risco, né? Sigma 2 ao quadrado. Então tá aqui. Agora olha que interessante, essa hipótese nula que está aqui, ela pode ser reescrita. Ela pode ser reescrita assim: essas variâncias são iguais se somente a razão entre elas, isso está bem definido, porque as duas têm que ser positivas, não estou dividindo por zero nunca aqui, né? Se a razão entre as duas for igual a 1. Tá, então elas são iguais se a razão é igual a 1. E a gente usa isso sistematicamente aqui. Então a gente está fazendo um teste, a gente está, nesse caso aqui, está articulando um teste bilateral, né? Bilateral. Depois a gente resolve também um unilateral. A gente faz um unilateral na live de repente. Então teste bilateral, tá? E aqui é que vem o teorema, né? A gente vai ter precisado de um teorema que a gente não vai demonstrar, porque precisa de cálculo em dimensão n. Acho que vocês só aprendem até a dimensão 2 aqui. Então a gente precisa de um teorema, um resultado ou teorema. Né? Um teorema que foi provado por um aluno do Fischer. Um teorema que foi provado por um cara chamado Snedecor. Teorema de Snedecor. Esse cara aqui, ele era aluno do Fischer, do Ronald Fischer, que é o cara que é de máxima verossimilhança, que formalizou o teste T. Lembra que o Gosset inventou o teste T fazendo Monte Carlo com feijão, né? E o Fischer foi lá e provou. O Fischer tinha uma cabeça geométrica muito fera, assim. Então, ele era muito bom de geometria. E o que você precisa para entender cálculo em dimensão n é você conseguir enxergar o que está acontecendo num espaço com dimensão maior do que 3, né? Então, o aluno do Fischer, esse Snedecor. O que o Snedecor fez? O Snedecor ele provou um teorema que fundamenta essa conversa toda aqui. Ele provou o seguinte, ó, se você
você tem duas variáveis que são Q quadrado. Então, U é Q quadrado com K1 graus de liberdade. E V é Q quadrado com K2 graus de liberdade. Certo? Se você tem esses dois caras aqui. E, se elas são independentes, né? E U e V são independentes, daí a importância de falar que as duas amostras aleatórias lá são independentes, né? São independentes. Se isso aqui acontece, se te deram duas variáveis Q quadrados, variáveis aleatórias com distribuição Q quadrados, e se elas são independentes, ele provou que a hora que você pega uma delas e muda a escala, você divide pelo número de graus de liberdade aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui só um instante. E você pega a outra, muda também a escala e pega a razão dessas duas variáveis escaladas, que você mudou a escala delas, dividiu por uma constante, isso que é mudar a escala. Como se estivesse mudando a unidade de medida, né? Isso aqui tem uma distribuição que ele identificou a distribuição e as propriedades dela. Uma distribuição F, K1, K2. Tá? Esse F ele deu em homenagem ao Fischer, tá? Por isso que ele chamou de F, em homenagem ao professor Fischer. Mas ela é conhecida na literatura como distribuição F de Snedeker, né? Então, deveria ser a distribuição S, mas ele chamou de F por causa do professor dele. Distribuição F de Snedeker. Ela vai ter uma vida própria, né? Então ela vai ter tabela dela, vai ter as propriedades dela e assim por diante. Então a distribuição F de Snedeker. Tá? Esse é o teorema do Snedeker que fundamenta a construção desse teste de hipótese. Então acho que é isso que é importante sacar, né? Foram descobertas vários resultados probabilísticos desses. Então os caras descobriram que se o modelo é supondo normalidade, né, que x barra menos mi s sobre raiz de n, esse cara tem distribuição t. Então você descobriu isso aqui e o Fischer provou. Você adivinhou o resultado e o Fischer provou. Mais difícil adivinhar do que provar, pode ter certeza. Aí descobriram esse cara aqui, o Pearson já sabia disso, mas a gente viu lá que era um outro cara que achou o resultado, esqueci o nome dele. Menos um, tá? E agora apareceu esse. Esses caras é que fundamentam as construções desses testes clássicos, né? Porque você constrói os testes baseado em estatísticas dos testes que permitem você usar esses resultados. Então essa coleção de resultados de probabilidade que foram permitindo você construir testes, esses testes clássicos de hipótese. Então a segunda coisa que você vai fazer aqui, o segundo passo, é a estatística do teste. Nesse caso, a estatística é super intuitiva, que é a razão das variâncias amostrais. Você pensa assim, se eu quero entender no fundo o que você está testando é se a razão das variâncias, das verdadeiras variâncias, das populacionais, é que são iguais, é igual a 1, se essa razão é igual a 1. Então a estatística intuitiva seria olhar a razão das variâncias amostrais, né? E de fato é o que conecta com esse teorema do Snedeker. Então a estatística do teste, a gente chama ela de Fão, tá? Ela é a razão das variâncias amostrais, que veio da amostra que veio da primeira população, que são as cargas domésticas, e a amostra que veio da segunda população. Então a estatística do teste nada mais é do que isso, né? Bom, por quê? Porque a gente sabe algumas coisas interessantes aqui, né? Vamos observar algumas coisas legais, vamos fazer na próxima lousa. Então olha só que interessante. Se você construir Q1, que é N1 menos 1, você olha só para uma população primeiro e para a amostra que veio dela, né? Olha só para ela primeiro. Dividir por sigma 1 ao quadrado, você sabe que esse cara tem sempre distribuição aqui, Q quadrado com N1 menos 1 graus de liberdade, tá bom? Então a gente sabe que isso aqui rola. E se nós construirmos para a segunda amostra que veio da segunda população, se nós conseguirmos construirmos essa quantidade aqui, N2 menos 1
S2 ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado, esse cara vai ter distribuição Q quadrado com N2 menos 1. Mas olha que interessante, então são duas Q quadrados e elas são independentes, porque essas variâncias vieram de amostras que são independentes, né? Tem um teorema que fala o seguinte, você tem uma amostra aleatória e outra, e você tem qualquer sumário de uma e de outra, essas amostras são independentes, os sumários são independentes também. Qualquer sumário que você construa. Tá um teoreminha que a gente prova lá em teoria da medida. Então, usando o resultado do Snedeker, o que o Snedeker fala? Se eu tenho duas Q quadradas independentes e eu pego a razão delas, mas dividindo pelo número de graus de liberdade aqui, então aparece uma distribuição F, né? Então, se eu aplico esse teorema aqui do Snedeker para essa situação, eu estaria interessado em falar em Q1 dividido Q1 dividido por N1 menos 1, Q2 dividido pelo número de graus de liberdade, que é N2 menos 1. Só que a hora que eu faço essa conta, o que acontece, né? Vai dar uma coisa assim, vai dar N1 menos 1, S1 ao quadrado sobre sigma 1 ao quadrado vezes 1 sobre N1 menos 1, então vai cancelar ali, né? Aqui embaixo vai dar N2 menos 1, S2 ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado vezes 1 sobre N2 menos 1. Aí é o seguinte, né? Então, esses caras aqui, ó, esses caras aqui vão cancelar. E a questão é a seguinte, se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, se H0 for verdadeira, lembra o que ela fala? Ela fala que sigma 1 ao quadrado é igual a sigma 2 ao quadrado. Mas isso aqui é verdade, C somente C. Bom, nem precisa comentar o que é nesse caso, né? Nesse caso é mais simples. Então, se a hipótese nula, se ela é verdadeira, cancelaria esses caras que estão aqui, né? Então, olha só, vou colocar em dourado aqui e escrever assim, ó. Se H0 é verdadeira. Mas aí deu um cancelamento gigante aqui, né? Apareceu, então, estou colocando em dourado quando H0 é verdadeira, tá? Isso aqui ficou simplesmente a razão das variâncias amostrais. Então, a nossa conclusão aqui, ó. A conclusão é que essa estatística do teste intuitiva, que é a razão das variâncias amostrais, S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado, dado que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, que as variâncias são verdadeiras, as variâncias populacionais são verdadeiras, ela tem distribuição via teorema do Snedeker, N1 menos 1, F com N1 menos 1 graus de liberdade. A gente chama de graus de liberdade do numerador, esse cara que está aqui, tá? E o grau de liberdade do denominador é N2 menos 1. Então, nesse teorema aqui do Snedeker, esses caras aqui, o K1, esses caras aqui, ó, eles são chamados de graus de liberdade do numerador, que é o primeiro, né? E do denominador. Por quê? Porque você está tomando a razão de duas Q quadrados escaladas aqui, né? Então essa aqui, a U está no numerador, U sobre K1 está no numerador e V sobre K2 está no denominador. Então esse K1 você fala que é o número de graus de liberdade do numerador, K2 é o número de graus de liberdade do denominador. Essa é a terminologia para essa distribuição F. Então,
Se eu sei a distribuição da estatística dos testes, dado que H0 é verdadeira, que é tudo que eu tenho que saber, né? E observe que, novamente, essa distribuição não depende de nenhum parâmetro que eu não conheço, só depende dos tamanhos das amostras, né? Eu tenho uma tabela para ela, de fato eu tenho uma família de tabelas para ela, essa que é a chateação de trabalhar com essa distribuição, mas o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, então no passo 3 aqui, eu vou observar o seguinte, olha só como é que eu faço para saber a região crítica, né? De novo, vale a nossa regra prática, e por isso que a regra prática é muito bacana, porque ela vale, funciona sempre, né? Para todos os testes. Mas a gente pode raciocinar um pouquinho também antes de usar a regra prática direto, né? Então a ideia é o seguinte, ó, a gente sabe que S1 ao quadrado converge, é o estimador consistente de sigma1 ao quadrado. A gente também sabe que S2 ao quadrado converge para sigma2 ao quadrado, tá certo? Então essa aqui é a variância que veio da amostra da população 1, essa aqui é a variância que veio da amostra da população 2, tá? Então essa... Aí tem uma, lembra no cálculo, se você tem dois limites que existem, a razão dos limites converge para o limite da razão converge para a razão dos limites, né? Se você tem isso lá em cálculo. Se os dois limites existem, é uma das propriedades que você deve ter demonstrado lá no cálculo. Então o limite da razão é a razão dos limites quando os limites todos existem, os dois limites existem, né? Então, aqui o que vai acontecer é que essa razão, que é a nossa estatística do teste, S1 ao quadrado sobre S2 ao quadrado, ela converge para a razão das variâncias. Ela converge para sigma1 ao quadrado sobre sigma2 ao quadrado. Mas isso aqui permite a gente encontrar a região crítica, né? Por quê? Porque ela está falando assim, se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, se essas variâncias são iguais, então você esperaria encontrar essa estatística aqui próximo de 1. Agora, se for, quem for verdadeiro, se for alternativa, você esperaria encontrar isso para valores maiores do que 1, menores do que 1. Então você vai ter duas caudas, né? Então, vamos desenhar ela aqui. Aqui. A distribuição F ela tem uma cara de uma corcova também, como aqui quadrado, tá? Então essa aqui seria a distribuição, um esboço da distribuição F, mesmo jeitão daqui quadrado. Então essa aqui é uma F com N1 menos 1 grau de liberdade no numerador e N2 menos 1 grau de liberdade no denominador. Então, o que a gente está procurando são dois valores críticos, o valor F, o valor crítico 1 e o valor crítico 2. Tá certo? Claro, vale a regra prática, né? Regra prática. Você não precisa fazer esse raciocínio todas as vezes. Então, a regra prática, ela fala o que pra gente? A regra prática é que a região crítica, RC, segue a direção de HA, né? No caso, o teste é bilateral, então tem um pedaço da região crítica em cada uma das caudas da distribuição da estatística do teste. Então a região crítica ela vai estar daqui para frente e vai estar daqui para trás até o zero. Daqui para trás. Então você pode escrever explicitamente aqui, né? A região crítica ela é de 0 até o valor crítico 1, que eu ainda não sei quem é, união, valor crítico 2, até o infinito e além. A gente tem que descobrir quem são os valores críticos 1 e 2. Bom, a gente sabe como faz isso, né? A gente pega o nível de significância e quebra metade para cá, metade para cá. Tá? Vamos fazer isso aqui na próxima página. Então vamos lá. O raciocínio que a gente faz sempre, né? Então esse nível de significância alfa, lembra o que ele é? Ele é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Um erro do tipo 1.
que é, lembra o que é o eu do tipo 1? É rejeitar a hipótese nula, rejeitar H0, dado que eu estou no mundo, que eu estou no mundo em que ela é verdadeira, né? Dado que ela é verdadeira. Então é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então é a probabilidade da estatística do teste F pertencer à região crítica. É assim que eu rejeito. Lembra? A região crítica é uma zona proibida. Se eu cair lá dentro, a hipótese está rejeitada. Isso pode acontecer de dois jeitos e eles são mutuamente exclusivos. Se um acontece, o outro não acontece. Então a probabilidade de F ser menor ou igual do que um valor crítico 1, dado que H0 é verdadeira, mais pode ser que eu caia antes do valor crítico 1 ou pode ser que eu caia depois do valor crítico 2, do segundo valor crítico, segundo F crítico. Dado que H0 é verdadeira, a divisão do nível de significância, conforme já indicado na figura, é feita de maneira simétrica. Isso leva a uma regra de decisão que tem propriedades ótimas aí dentro dessa teoria clássica de teste de hipótese. Você poderia quebrar diferente aqui, né? Vai te dar uma regra de decisão que ela não tem boas propriedades. Tá. E aí, como é que a gente faz para consultar a tabela? Essas tabelas são chatas, mas vamos lá. Então, estão falando no enunciado, né? Então, esses dourados aqui são do enunciado. Aqui eu tenho 7 cargas que vieram das domésticas, das administrativas, perdão. Deixa eu ver quem é aqui. A população 1, isso, domésticas aqui. E a N2 são 7 cargas administrativas. Observe que não precisa ser o mesmo número. Poderia ter um número. Seria mais legal, inclusive, se a gente tivesse feito com 7 e 6, alguma coisa assim. O exemplo seria mais bacana. E o nível de significância que estão pedindo para a gente trabalhar é de 10%. 10%. Tá? Que é a minha probabilidade de erro do tipo 1. Então lembra lá para PF, não confunda o erro com a probabilidade do erro. Então o erro é uma coisa, que é diferente da probabilidade de cometer o erro. Isso a gente vai cobrar de vocês. Tá bom? Não confunda uma coisa com a outra. E o meu trabalho aqui agora é encontrar os valores críticos 1 e 2. Né? Então, quem que é o F crítico 1 e quem que é o valor crítico 2. Com isso eu tenho a região crítica bonitinha, tá? Então, como é que funciona? Voltando aqui na figura, para encontrar essa tabela, na verdade é uma família de tabelas, tá? Ela me fala os valores da probabilidade na cauda da direita, tá? Então eu tenho que pegar aqui nessa tabela e tenho que falar, tá bom, quero encontrar primeiro o valor crítico 1. Tá, se ele tem alfa sobre 2, que é 5% aqui na cauda da esquerda, então na cauda da direita ele vai ter 95%. Né? Então vamos escrever aqui. Esse alfa sobre 2 aqui ó, é 5%. 5%. Então, para encontrar esse primeiro valor crítico, eu vou procurar na tabela, vou olhar a tabela em que tem na cauda da direita, tem 100 menos 5%, que é 95%. Então, eu vou lá na tabela, vou pegar a tabela de 95%. De 95%. Aí lembra que ela tem distribuição F66, né? Vamos deixar esse indicado aqui que acho que é mais legal. Então aqui, ó, eu posso apagar esse cara aqui. É uma F66 do enunciado, né? Porque eu tenho 7 cargas na primeira e 7 cargas na segunda. Como é N1 menos 1 e N2 menos 1, fica com uma F66. Então, quem que é o cara que tem 95 probabilidade da direita com 6 graus de liberdade no numerador e 6 graus de liberdade no denominador? A gente vai aqui na tabela. Então vai olhar 6 e 6, vai dar 0,233. Esse é o primeiro valor crítico. Então esse carinha que está aqui, ó, é 0,233. Então a região crítica ela vai de 0 até 0,233, união. O segundo valor crítico, ele tem na cauda da direita, ou seja, do ponto para frente, esse que é a cauda da direita, né? Tem 5%. Então eu vou na tabela de 5%. Essas tabelas são chatinhas, né?
bem chatinhas. Eu vou aqui na tabela de 5%. E procuro de novo. Graus de liberdade do numerador 6. Cuidado que está trocado. Tá? O do numerador é a coluna, do denominador é linha. É muito comum na prova a pessoa trocar quando os tamanhos da amostra são diferentes. Então dá uma praticada para não acontecer isso. Então 6 e 6 vai dar 4,284. Né? Por isso que eu não gosto desse exemplo ser simétrico. Ele não trabalha com a situação mais geral. Eu podia já te ensinar as lombadas aí da situação mais geral, né? 4,284. Tá bom? Então vai de 4,284 até o infinito, nunca chega lá. Então bacana. O que a gente vai fazer com isso aqui? Bom, vamos só anotar para outra página para a gente continuar na outra. Então 0,233, 0,233, 0,4, não, perdão, 4,284 são os valores críticos, né? E a gente sempre pode escrever o teste, né? Falar o teste aqui é sempre bom esse exercício, porque é isso que você programaria lá no R. De repente a gente programa esse cara lá no R também, como a gente fez nas últimas aulas. Então, regra de decisão. Regra de decisão. Como é que funciona? Se o valor observado da estatística do teste, que a gente gosta de chamar aqui de Fzinho obs, for menor ou igual do que 0,233, ou se esse Fzinho obs for maior ou igual do que 4. Esse é o seu if else lá que vai estar lá dentro do teste no R, né? Então, eu rejeito a hipótese nula. Rejeito H0. Caso contrário, não rejeito. Não rejeito H0. Não, ficou ruim isso aqui. Não. Tá bom? Esse é o teste, a regra de decisão. Importante do ponto de vista conceitual, ficar bem claro para você que até agora eu não observei nada, né? Ele está aqui, ó, esperando. Quem que é o valor observado? Manda para mim que eu vou decidir. É isso que o regra de decisão está falando. Uma função que você escreveu. Você não usou a função ainda, tá? A gente tem escrito lá nas lives, a gente tem escrito as funções dos testes, tá? No R. Só para praticar um pouco de R. Se você não treinar nessas situações, você não vai aprender a programar nunca, né? Você tem que ter pequenos problemas, né, assim, simplesinhos para você ir articulando as ideias de programação. Você ter prática, ter vivência com programação, né? Então, no item 4, a gente agora sim vou usar a regra de decisão, né? Do enunciado. Então esse cara que está aqui, ó, esses dourados são do enunciado, tá? A variância amostral lá do primeiro conjunto de cargas é 6,23. Acho que está medindo em quilos, tal, direitinho. E a do segundo é 1,43. Tá? Esses caras a gente calcula a partir dos pesos que estão lá, né? Então, vamos deixar escrito isso aqui, vai. Calculados a partir... Você pode verificar esses valores, tá? Do slide 7, da página 7. Dos valores da página 7. Tá bom? Então a gente calcula esses caras assim. Bom, se eu tenho esses caras, eu calculo o valor observado da estatística do teste para usar a minha regra de decisão. Então, FOBS 4,35. Esse cara ele pertence à região crítica, então foi rejeitado. Ele caiu para frente do 4,284, né? Então esse cara pertence à região crítica, portanto eu rejeito a hipótese nula. Rejeito H0. Então está rejeitada. Ele caiu aqui, ó. Ele caiu para frente aqui. Então vou marcar assim. Aqui, ó. É o
FOBS. Fazer uma letra de formiga, o que não é a minha especialidade. 4,35. Tá, aí você pode calcular o valor P, o que no software eu posso fazer na aula para vocês lá no R é muito fácil, mas nessas tabelas é muito chato, né? Deixa eu ver como é que tá a gravação aqui. Tamo bem. Lembra que o valor P é um índice que mede se eu cair muito dentro da região crítica ou não, se eu cair só na beiradinha, né, na situação em que houve rejeição aqui. Ele pode ser interpretado também como o menor nível de significância, por qual ainda rejeitaria a hipótese. Se eu abaixo mais do que isso o alfa, eu paro de rejeitar. Então ele é essa área azul aqui, ó. Mas, como é bilateral, tem uma área azul correspondente, igualzinha do outro lado. Estou abaixando o nível de significância, você pode pensar, né? Então os valores críticos estão andando, um para a esquerda e outro para a direita. Esse aqui está andando para a esquerda e esse aqui está andando para a direita, né? E o problema é que é super chato. O problema não, é chato calcular esse cara com essas tabelas. Essas tabelas jurássicas, né? Então vamos fazer aqui o teste. Então, teste via o valor P, ou P-valor, ou P-value. Então, esse é o teste via valor P. O que ele fala, né? Bom, o valor P vai ser 2 vezes, a probabilidade é a área azul, né? Então é 2 vezes a probabilidade da estatística do teste ser maior ou igual, nesse caso, né, que o valor observado, que caiu lá na cauda da direita, o valor observado. Ele poderia ter caído na cauda da esquerda também. Aí seria menor ou igual, né? Dado H0. Então lembra, o valor que a gente vai levar para a econometria. O valor P, você vai falar pouco de região crítica lá, você vai falar de valor P. O valor P é um detector de hipótese falsa. Quando fica pequenininho, a hipótese é falsa, né? Então esse cara aqui, ó, é a probabilidade do F ser maior ou igual do que 4,35. Dado H0. Se você fizer aqui pelo R, né? Esse cara dá 9,67%. Então aqui no R você usa a função PF. PF, essa função aqui. Esse cara é menor do que o nível de significância de 10%. Então eu tenho que chegar, lembra, eu tenho que chegar na mesma conclusão, né? Se eu inverter a minha conclusão, eu tenho algum errinho de consulta de tabela ou de conta. Ficar atento a isso, tá? E para treinar, vamos sempre fazer esses, fazer de todos os jeitos. Bom, o teste é bilateral, né? Então deveria ter um jeito de fazer o teste usando intervalos de confiança, ou seja, deveria ter um jeito de calcular esse intervalo de confiança aqui, ó. Você pode pensar assim, olha que interessante. Tá, se eu estou testando, se a minha hipótese nula, ela diz que as variâncias são iguais, se ela está falando isso, a gente sabe que isso aqui é equivalente a dizer que a razão entre elas é 1. E essa razão está sempre definida porque quem está no denominador é maior do que 0, tá? Então isso aqui é equivalente a dizer que a razão é igual a 1, tá certo? Então você pode pensar que esse cara aqui é o parâmetro que você está interessado, ele é o seu θ. Estou interessado em entender essa razão, né? Então na live eu vou falar, a gente vai fazer via intervalo de confiança, eu vou dar a fórmula do intervalo para vocês. Não sei se precisa deduzir, a gente podemos até deduzir, não é difícil. Mas, essencialmente, você vai estar interessado no intervalo de confiança daquela razão. Então você vai olhar sigma 1 ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado, com um nível de confiança, ou com um coeficiente de confiança igual a 1 menos o nível de significância. Nível de confiança e coeficiente são sinônimos, a gente usa mais coeficiente, né? Tá bom? A gente tem que calcular esse cara, o que será que vai acontecer aqui, né? Mas a pergunta que eu vou deixar para você pensar, tá, e o jeito antigo de testar a intervalo de confiança é olhar se o valor está dentro, mas que valor que tem que estar dentro desse intervalo aqui para ele pode ser rejeitado ou não, né? Quem que você vai olhar? O que você vai olhar se está lá dentro? Se você tem um intervalo para razão e você está testando essa hipótese, tá certo? Então na live a gente discute esse cara e fala mais um pouco desses testes e faz mais algum exemplo, tá bom? Vejo vocês então na live. Abraço.